Allan Kardec, Obras Póstumas, a minha primeira iniciação no Espiritismo, continuação. 15 de novembro de 1857, em casa do Sr. Dufault, médium Senhora E. Dufault. A Revista Espírita. Pergunta: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que o conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, Sr. Tiedemann, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário. Resposta: consegui-lo-ás com perseverança. A ideia é boa, preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Pergunta: temo que outros me tomem a dianteira. Resposta: importa andar depressa. Pergunta: não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como o sabeis. Desejara renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. Resposta: por enquanto, não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Pergunta: devo agir sem o concurso do Sr. Tiedemann? Resposta: age com ou sem o seu concurso. Não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. Pergunta: eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar data, e continuar mais tarde, se for possível. Que vos parece? Resposta: a ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que, para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar. Nota: apressei-me a redigir o primeiro número e filo circular a 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o, correndo eu, exclusivamente, todos os riscos, e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção e, como previa o Espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade
não ter tido quem me fornecesse fundos, pois, assim, me conservava mais livre, ao passo que outro interessado houvera querido, talvez, impor-me suas ideias e sua vontade e criar-me embaraços. Sozinho, eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora, pelo que respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. 1º de abril de 1858. Fundação da Sociedade Espírita de Paris. Se bem não haja aqui nenhum caso de previsão, menciono, para conservá-lo em lembrança, o da fundação da sociedade, por motivo do papel que ela representou na marcha do Espiritismo e das comunicações a que deu lugar. Havia cerca de 6 meses, eu realizava em minha casa, a Rua dos Mártires, uma reunião com alguns adeptos, às terças-feiras. A senhorita E. Dufault era a médium principal, conquanto o local não comportasse mais de 15 ou 20 pessoas. Até 30 lá se juntavam às vezes. Apresentavam grande interesse tais reuniões, pelo caráter sério de que se revestiam e pelas questões que ali se tratavam. Lá, não raro, compareciam príncipes estrangeiros e outras personagens de alta distinção. Nada cômoda pela sua disposição, a sala onde nos reuníamos se tornou em breve muito acanhada. Alguns dos frequentadores deliberaram cotizar-se para alugar uma que mais conviesse. Mas, então, fazia-se necessária uma autorização legal, a fim de se evitar que a autoridade nos fosse perturbar. O senhor Dufault, que se dava pessoalmente com o prefeito de polícia, encarregou-se de tratar do caso. A autorização também dependia do ministro do Interior. Coube então ao general X reticências, que era, sem que ninguém o soubesse, simpático às nossas ideias, embora sem as conhecer inteiramente, obter a autorização. Esta, graças à sua influência, pôde ser concedida em 15 dias, quando, de ordinário, leva 3 meses para ser dada. A sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída e passamos a reunir-nos todas as terças-feiras no compartimento que ela alugara, no Palais Royal, Galeria de Valois. Aí esteve 1 ano, de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não tendo permanecido lá por mais tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras, num dos salões do restaurante do Wix, no mesmo Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou num local seu, a Rua e Passagem Santiana 59. Formada a princípio de elementos pouco homogêneos e de pessoas de boa vontade, que eram aceitas com facilidade um tanto excessiva, a sociedade se viu sujeita a muitas vicissitudes
que não foram dos menores percalços da minha tarefa. 24 de janeiro de 1860. Em casa do Sr. Forbes, médium Senhora Forbes. Duração dos meus trabalhos. Segundo a minha maneira de apreciar as coisas, calculava eu que, ainda, me faltavam cerca de 10 anos para a conclusão dos meus trabalhos. Mas a ninguém falara disso. Achei-me, pois, muito surpreendido ao receber de um dos meus correspondentes de Limoges uma comunicação dada espontaneamente, em que o espírito, falando de meus trabalhos, dizia que 10 anos se passariam antes que eu os terminasse. Pergunta a verdade: como é que um espírito, comunicando-se em Limoges, onde nunca fui, pôde dizer precisamente o que eu pensava acerca da duração dos meus trabalhos? Resposta: nós sabemos o que te resta a fazer e, por conseguinte, o tempo aproximado de que precisas para acabar a tua tarefa. É, portanto, muito natural que alguns espíritos o tenham dito em Limoges e algures, para darem uma ideia da amplitude da coisa, pelo trabalho que exige. Entretanto, não é absoluto o prazo de 10 anos. Pode ser prolongado por alguns mais, em virtude de circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade. Nota: escrita em dezembro de 1866. Tenho publicado 4 volumes substanciosos, sem falar de coisas acessórias. Os espíritos instam para que eu publique a Gênese em 1867, antes das perturbações. Durante o período da grande perturbação, terei de trabalhar nos livros complementares da doutrina, que não poderão aparecer senão depois da forte tormenta e para os quais me são precisos de 3 a 4 anos. Isso nos leva, o mais cedo, a 1870, isto é, em torno de 10 anos. 28 de janeiro de 1860. Em casa do Sr. Solichon, médium senhorita Solichon. Acontecimentos, papado. Pergunta ao espírito C.H. Reticências. Foste embaixador em Roma, e a esse tempo predisseste a queda do governo papal. Que pensas hoje a esse respeito? Resposta: creio que se aproxima o tempo em que a minha profecia se cumprirá, porém, não sem grandes dores. Tudo se complica, exacerbam-se as paixões, e uma coisa que se poderia fazer sem comoção empolgou a todos, e de tal maneira que a cristandade inteira será abalada. Pergunta: consentirias em dar-nos a tua opinião sobre o poder temporal do Papa? Resposta: penso que o poder temporal do Papa não é necessário à sua grandeza, nem ao seu poder moral. Ao contrário, quanto menos súditos ele contar, mais venerado será.
Aquele que é o representante de Deus na terra está colocado muito alto para não precisar do realce do poder terreno. Dirigir a terra espiritualmente, tal a missão do Pai dos cristãos. Pergunta: achas que o Papa e o Sacro Colégio, mais bem esclarecidos, farão tudo por evitar o cisma e a guerra intestina, embora seja apenas moral? Resposta: não o creio. Todos esses homens são obstinados, ignorantes, habituados a todos os gozos profanos. Necessitam de dinheiro para satisfazê-los e recearão que a nova ordem de coisas não permita que o ganhem suficientemente. Por isso levam tudo ao extremo, pouco se incomodando com o que venha a acontecer, por demasiadamente cegos para compreenderem as consequências da sua maneira de proceder. Pergunta: nesse conflito, não será de temer-se que a infeliz Itália sucumba e seja posta sob o cetro da Áustria? Resposta: não, é impossível. A Itália sairá vitoriosa da luta e a liberdade raiará para essa terra gloriosa. Ela nos salvou da barbárie. Foi nossa mestra em tudo o que a inteligência tem de mais nobre e de mais elevado. Não recairá absolutamente sob o jugo dos que a rebaixaram. 12 de abril de 1860. Em casa do Sr. Derral, médium Sr. Cosette. Comunicação espontânea obtida na minha ausência. Minha missão. Pela sua firmeza e perseverança, o vosso presidente desmanchou os projetos dos que procuravam destruir-lhe o crédito e arruinar a sociedade, na esperança de desfecharem na doutrina um golpe fatal. Honra lhe seja. Fique ele certo de que estamos a seu lado e que os espíritos de sabedoria se sentirão felizes por poderem assisti-lo em sua missão. Quantos desejariam desempenhar a sombra dessa missão para receberem a sombra dos benefícios que decorrem dela? Ela, porém, é perigosa e, para cumpri-la, são necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis, assim como abnegação e coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos, as decepções e não se alterar com a lama que a inveja e a calúnia atirem. Nessa posição, o menos que pode acontecer a quem a ocupa é ser tratado de louco e de charlatão. Deixai que falem, deixai que pensem livremente. Tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficais sabendo que, para ser-se feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. É o precursor da felicidade celeste. 15 de abril de 1860. Marsella, médium
Sr. Jorge Genouillat. Comunicação transmitida pelo Sr. Brion Dorgeval. Futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. Restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus, pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Um espírito. 10 de junho de 1860. Em minha casa, médium, Senhora Schmidt. Minha volta. Pergunta a verdade. Acabo de receber de Marsella uma carta em que se me diz que, no seminário dessa cidade, estão estudando seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Que se deve augurar desse fato? Será que o clero toma a coisa a peito? Resposta: não podes duvidar disso. Ele a toma muito a peito, porque lhe prevê as consequências, e grandes são as suas apreensões. Principalmente a parte esclarecida do clero estuda o Espiritismo mais do que o supões. Não creias, porém, que seja por simpatia. Ao contrário, é a procura de meios para combatê-lo, e eu te asseguro que rude será a guerra que lhe fará. Não te incomodes, continua a obrar com prudência e circunspecção. Tente em guarda contra as ciladas que te armarão. Evita cuidadosamente em tuas palavras e nos teus escritos tudo o que possa fornecer armas contra ti. Prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Pergunta: que queres dizer por estas palavras, por um pouco? Resposta: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que convém os acabes antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los. Nota: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos
que ainda tenho de fazer, elevando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro.